Pessoal, estamos aí com mais um episódio. Eu sou o Ricardo Sampaio, especialista em acessibilidade. Esse é o podcast Conscientização. E aí, a gente vai começar aí agora mais um episódio. E hoje nós vamos fazer uma inauguração aqui daquilo que eu venho tentando há algum tempo já, que é falar sobre empreendedorismo. Então assim, empreendedorismo é minha vida. Eu sou empreendedor desde moleque, né? Quem me conhece sabe que eu já fiz várias coisas. E hoje eu tô aqui com a primeira pessoa que vai falar desse tema aqui com a gente, que é a Daniela Cristina. Tudo bem, Daniela? Prazer ter você aqui, viu? Só para fazer um parênteses aí, aqui a gente faz conexões também. Então existe uma pessoa chamada Araçari, né, que foi a pessoa que veio aqui fazer o podcast aqui com a gente, um podcast, um episódio muito legal, que trouxe ela, que indicou ela, entendeu? Então assim a gente vai caminhando. E a gente também é esse tipo de pessoa, então a gente quer fazer também com que as pessoas tenham informação. Nesse caso aqui a gente quer levar essa informação de empreendedorismo para as pessoas terem mais informação e mais. Dani, eu vou te passar aqui, passar pro pessoal na verdade, a sua bio e depois a gente começa. Maravilha. A bater um papo, tá? Combinado. Ó, o nome dela é Daniela Cristina, mas ela é conhecida como Daniela Conecta. Certo? Certo. Legal. Ó, a Daniela, ela é especialista em networking estratégico, criadora da comunidade Dani Conecta e do movimento Alguém Olhou Pra Mim. Só que a gente vai conversar bastante, porque tem coisa boa, eu acho muito interessante. Ela atua impulsionando pessoas e empresas através da comunicação e relacionamento estratégico. Ela é muito estrategista. A gente estava falando antes e a cabeça dela é totalmente estratégia. Eu também, então a gente vai mostrar muito bem. Ela é palestrante e mentora também, né? E apresentadora da Red Fox de Guarulhos sobre empreendedorismo. Certo, Dani? Dani, você é uma pessoa que tem o empreendedorismo dentro de você, né? Inclusive você tem negócio, tal. Você já foi CLT? Como é que é? Sim. Comecei como CLT, pra quem ainda não sabe, mas sim, eu era tímida, era totalmente bloqueada. Quem me vê hoje fala, não acredito que você era assim, eu era tímida, era bloqueada. Eu comecei no CLT aos 14 anos, lá atrás, quando a gente entregava um panfletinho para as escolas de informática, e ali eu comecei a trabalhar com isso. Depois eu trabalhei em gráfica, recepção, lojas, sempre na área de vendas. Mas nunca consegui vender bem, porque eu tinha um bloqueio muito grande de comunicação, de falar com pessoas. Olha só. Olha que incrível. Para quem não imagina, então, sempre estava lá, não dava certo, trocava de serviço. Não dava certo, isso ainda é para mim trocar. Até que o último eu falei, esse aqui vai dar certo. Porque era um telemarketing, falei, não precisava lidar com o pessoal pessoalmente, não precisava ficar lidando tete a tete, esse vai dar certo. Sim. Enganada, né? Mas fui pensando que não ia ter contato com pessoas. Entrei nesse, que é na área do consignado, há 18 anos atrás. Foi o trabalho que eu mais estendi no CLT. E eu iniciei como venda mesmo ali. E ali começou a entrar no meu sangue a parte estratégica. E hoje eu falo que o empreendedorismo já entrou em mim naquele dia. Sim. No dia que eu entrei naquela empresa e ele me deu um telefone, uma lista com 30 nomes e uma meta para bater. E ele falou, você tem 30 dias para mostrar para mim que eu devo te contratar. Sim. E eu falei assim, tá, e aonde eu treino? Ele falou, então, ouve um amiguinho do lado. Aí você vai aprendendo e vai colocando, agora é com você. O que eu fiz foi te dar a vaga. Agora você tem que fazer por merecer.
E eu falei, que eu tô fazendo aqui? Eu pensei 1000 vezes, né? O Sim. que eu tô fazendo aqui? Peguei e fui. E eu fui fazendo trabalho. E foi chegando quase dia 20 e eu não tinha vendido quase nada. E eu falei, gente, preciso dar um up nisso. O que eu comecei a fazer? Eu falei, como eu tenho vergonha de falar com as pessoas, não tava conseguindo vender, o tempo de manhã que eu entrava 9 da manhã até meio-dia, eu ficava ouvindo as pessoas falarem. Não fazia ligação, ficava só ouvindo e anotando. Estudando, né? Estudando as pessoas. Sentava do lado de uma, depois sentava do lado da outra e falava como ela vendia. Quando era do almoço, todo mundo saía para almoçar. Eu ficava vendendo. Porque eu falei assim, se eu errar, ninguém tá ouvindo. Sim. Então eu ficava todo mundo. Por que você não almoça? Ah, eu não tenho fome. Mentira, eu tava ali, realmente. Então eu pegava aquela hora e ia pra prática. E comecei. E aí eu vendi um, vendi outro. No outro dia eu falei, é isso, tô aprendendo. E eu comecei a vender. O que aconteceu, Rick? Quando chegou dia 30, a meta fechou. Foi E batido. eu fiz. Não. A Não? meta era 30 mil, eu fiz Nossa! 29.999. Mas passou. Não? Não passei. Por quê? A meta era 30, não era 29.999. Mas o cara não te deu nenhum... Não. Ele falou assim, eu falei que a meta era 30, não 29 mil. Ali, eu tinha duas opções. Ou eu pedi as contas, ou ele falou assim, quer testar mais um mês? Aí eu pensei, não. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar pra ele o quanto eu sou boa. Eu vou aceitar esse desafio. Eu não, por causa de 1 centavo, esse homem não me pagou. E aí eu fui. ele não te pagou, mas você continuou. Continuei. Mas você não recebeu Nada. nada? Nada. Eu tinha que receber R$300 na época, eu não recebi. Sim. E aí eu falei... E aquilo, eu guardo esse relatório até hoje. Eu falei, gente, isso aqui pra mim ficou pra história. E aí eu falei, agora eu vou. E aí eu fui com garra no outro mês. No outro mês eu fiz 90 mil. Perdeu a vergonha de errar na frente das pessoas? Perdi. Perdi porque eu descobri que o que dominava ali era eu. Quando eu descobri que eu entendi o negócio, que eu entendi como fazer a venda, e eu entendi que eu tinha o dom da venda, que eu comecei a descobrir ali, eu comecei. E eu fiz 90 mil no outro mês. Olha só, assim, triplicou, né? 3 vezes mais, e aí eu fui indo, fui vendendo, fui crescendo na empresa, ali como vendedora, fui vendendo muito, e tinha uma área que era só atendimento para funcionário público. Sim. E era, a área que eu trabalhava tinha mais ou menos umas 120 pessoas, e nessa área de atender funcionário público era só 5 pessoas. E eu falei, por que só 5? Porque elas são as melhores, e elas têm capacidade, ele falava desse jeito, para atender o funcionário público, que é diferente de um aposentado e pensos do INSS. Eu falei, mas por que eu não posso? Ele falou, Dani, tá longe você sentar lá. Mas por que é diferente? Porque o funcionário público, o atendimento para funcionário público tem que ser ágil, ele faz cálculo rápido, ele pensa rápido. Entendi. E o tempo dele é curto. Então não dá tempo de você ficar tentando criar essa conexão. Ele é rápido, você tem que ser muito estratégico. Então as meninas já tinham esse domínio. E aí eu falei, deixa eu testar. Ele falou, não tem condições. Você é dessa área. E eu fiquei ali tentando, eu falei, eu vou conseguir. Até com a menina saiu de licença. Aconteceu um problema com ela, ela tive que sair de licença. Falei, dá essa vaga pra mim. Ele, não. Eu falei, então, ela tá de licença, ela vai voltar daqui 30 dias. Deixa eu ficar esses 30 dias. Ele, tá bom. Vamos ver se você vai acertar. Sim. Fiz 400 mil reais. Olha só. De venda. Ali eu falei, é aqui meu negócio. Porque, Rick, quando você descobre o seu propósito, o negócio que você quer fazer, queima. Sim. Eu falo para as pessoas, gente, se não queima no seu coração, é porque ainda não é o seu propósito, não faz parte de você. E aí, quando eu sentei e vendi, e eu comecei a atender funcionário público, eu falei, é esse público que eu quero atender. E aí eu só não quis atender, eu quis ser a referência naquilo. Eu falei, agora eu vou ser referência. E eu comecei. Comecei ao ponto que nisso eu virei líder. Líder dos 5. Os 5 melhores você virou a líder. Não, virei líder da empresa inteira. Comecei a ensinar as Olha outras equipes. Virei líder, depois de líder virei parte comercial, depois da parte comercial... Para por aí. Para por aí, que eu sei onde você vai chegar. O que eu quero saber é o seguinte, quando você chegou nessa empresa, até ali no meio do caminho, sei lá, algum momento ali você tinha a sementezinha do empreendedorismo em você algum dia sentiu isso? Você acha que isso nasceu? Você acha que isso estava lá? Nasceu o dia que ele falou pra mim da meta. Acho que nasceu naquele dia que ele não me deu o valor da meta. Porque ali eu senti que faltava liderança em mim mesma. Sim. Que eu não podia deixar as pessoas me dominarem. Eu tinha que ter domínio sobre aquilo. E isso é poder de liderança. E quando a gente tem esse domínio, isso é empreendedorismo. Quando a gente quer dominar o que a gente faz. Quando a gente quer estar na linha de frente
E quando eu falei, eu não posso ficar só mediante a meta dele. Eu posso chegar onde eu quero e fazer o que eu quero. Então, quando entra isso no seu sangue, isso já é empreendedorismo. Isso faz quanto tempo? 18 anos atrás. 18 anos. Foi seu primeiro emprego? Não, já trabalhei antes já. Já trabalhei antes. Mas nessa área toda faz 18 anos. Quando eu entrei, faz 18 anos que isso aconteceu. Sim. Aí, então, essa sementezinha apareceu em você, certo? E hoje você falou pra mim que você tem uma empresa De consignado. de consignado. E aí eu fui crescendo e eu falei, nossa... E eu comecei a ver ele crescer muito. Ele aderir em imóveis, cresceu. Eu falei, gente, tô dando muito dinheiro pra esse homem. Uhum. Eu falei, por que eu não vou montar o meu? Ele falou, você acha que é fácil montar a empresa? Aí eu falei pra ele, mas se eu não montar, eu não vou saber. Ele, você vai se quebrar. Eu falei, não importa, eu quero montar. E eu falei pra ele, deixa eu montar, deixa eu trabalhar pra você então, vamos ser parceiro. Porque eu via muito essa palavra de parceria na época, eu não sabia o que era, mas eu falei, vou usar essa palavra, né? Tá todo mundo falando. Vamos ser parceiro. Ele falou, tá bom, vou te mandar embora. Com todo o seu direito, você vai lá com o seu dinheiro e monta sua empresa. E eu fiz isso. Foi mais um desafio da parte dele. Ele não te motivou, assim. Não, ele só falou, eu Na vou verdade, te mandar embora pra te ajudar. ele sentiu que você não ia conseguir. Ele achou né? que eu não ia conseguir, que ele falou que não era fácil. Montei. Realmente, aí peguei uma outra pessoa que estava no mesmo estilo que eu e a gente montou no nosso bairro. A gente começou a faturar e ganhar dinheiro. Só que eu digo, a empresa não é só venda. Hoje você ser empreendedor não é só vender, existe um processo. Tem todos os caminhos. Então tem a parte de contador, a parte disso, tudo tem. Sim. Financeiro. E eu achava que era só vender, caiu o dinheiro e tá tudo bem. E aí começou a ter problema. E aí o que aconteceu? Quebrei. Quebrou? Quebrei bonito, viu? Então eu comecei a ganhar dinheiro. Ao mesmo tempo que o dinheiro entrava, ao mesmo tempo eu não via o dinheiro. Empreendedor que não quebra não é empreendedor. Não é. E eu não quebrei uma, quebrei 3. Então eu quebrei e ali eu falei, nossa... Não acredito nisso, mas eu não queria voltar mais pro CLT. E o cara lá? Ele sabia que você tinha quebrado? Não. Só que eu não quis voltar pra ele. Ele sabia que eu poderia voltar como funcionária. Só que eu falei, não vou voltar. Porque ele já nasceu empreendedorismo em mim. Eu falei, eu não volto mais CLT. Minha mãe, você é doida? Vai trabalhar um emprego salariado, fazer alguma coisa da vida? E eu falei, não, eu vou voltar. E ela falou, da onde? Não tem dinheiro do aluguel, perdeu tudo. O que você vai fazer? Eu falei assim, olha, eu tenho como atender cliente, eu sei do que eu entrego, e eu tenho um computador. Eu vou ligar. E eu não esqueço. Ela falou, tá bom, fui fazer a mudança. Rick, nessa mudança choveu, molhou tudo. Nossa Senhora. E eu cheguei na minha casa, fui ligar o computador não ligou. Fui ligar o telefone. Na época era aquele telefone de fio, né? Não ligou. Eu falei, o que eu fui fazer? E aí eu dormi chorando. Acordei com o telefone tocando. Aquele que realmente não estava funcionando, ele estava tocando. E eu falei, eu acordei, achei que eu tava sonhando com o telefone tocando. Acordei e vi lá o telefone tocando. Eu atendia um rapaz. Nossa, até que enfim te achei, Daniela. Mulher do céu, tô tentando fazer um empréstimo, não acho você. Menina do céu, onde você tava? Que eu tentei te ligar. Quero fechar aquela margem de 30 mil que você falou que eu tinha. Era um funcionário público. Eu olhei assim, respirei. Falei, ele falou, você consegue liberar pra mim? Eu lembrei do computador que não tava ligando. Eu falei, consigo. Já vou consultar aqui, já te retorno. Ele falou, então vem pra mim que eu vou fechar. Fui, liguei o computador ligou. Ligou? E ali eu vi a resposta de Deus, dizendo pra mim, continua. E ali eu fiz aquela venda, eu fui lá e comprei um computador novo, fui lá e comprei um novo telefone, porque ele só funcionou naquele momento para aquela venda. E eu peguei e desfiz dele até pouco tempo, porque eu guardei ele, porque realmente falei, gente, esse notebook tem muito a ver comigo lá na época. E aí eu fui e cresci, aí eu comecei a fazer. Só que eu tenho um lado muito de transbordo, é meu. Eu falei, gente, sozinho ninguém faz nada. Vou chamar umas meninas que estão desmotivadas aí, vou pôr elas pra sentar aqui na mesa da minha casa, porque eu não tenho escritório, eu tenho uma na mesa da minha casa. Só que a maneira que eu vendia pro cliente, os clientes não me viam dentro de casa. Eles me viam numa agência. Eles visualizavam eu em outro lugar. A autoridade que eu passava no telefone era muito grande. Ao ponto de eu atender tenente, sargento, da PM, de fechar consignado de 40, 100 mil, meio milhão de reais. Isso na mesa da minha casa. Na mesa da cozinha. E tinha gente que tinha várias empresas grandes e não vendia o tanto que eu vendia. O que aconteceu? Eu comecei a chamar atenção dentro dos bancos. Como essa moça não tem espaço, não tem loja e vende mais do que alguém que tem loja? Aonde que tá o segredo? E o gerente ia falar comigo. Eu falei, o segredo tá no meu atendimento. E eu comecei a ser referenciada. Abri, aí eu coloquei no Google, que é muito importante, o Google Meu Negócio. Né? Eu coloquei e aí começou muita gente me elogiar.
Não por causa do empréstimo, porque o empréstimo, você vê que tem muita fraude, muita gente critica. Mas lá, o atendimento dela é sensacional. Nossa, ela explica muito bem, é muito clara. A Dani é maravilhosa, super indico. E aqui foi crescendo, não só no Google, mas também dentro dos bancos. E aí, 2 bancos grandes na época me chamaram para me ser referência em atendimento a funcionário público. Entendi. E eles abriram uma comissão maior para mim e eu comecei a trabalhar com isso. E focar nisso e comecei a vender muito para funcionário público. Aí eu coloquei 5 pessoas na minha casa. E aí as pessoas desistiam, mas eu nunca desistia. Um segredo que eu conto para todo mundo. Mesmo que as pessoas não acreditem, não importa. Se você acredita, continua. Então, as pessoas saíam... Essa é a base do empreendedor. Se o empreendedor não tiver resiliência... E eu fui. Só que em 2016 foi o pior ano da minha vida. Porque eu quis crescer mais, me arrisquei, aluguei fiz uma sociedade e eu repito, a sociedade ela tem que ser analisada de frente para trás, de trás para frente. E eu tava bem, mas eu quis mais, né? Uhum. Fiquei sócia e quebrou, resumidamente quebrou. Em 2016, levei um golpe, perdi minha única irmã de 22 anos. Uma doença. Descobri que eu tava doente. Nossa. 2016. 2016. Eu levei a fraude, o golpe em março. Em maio a gente descobriu a minha irmã que tava doente. Em agosto, setembro, minha irmã faleceu. E no final do ano eu sofri um acidente de carro. Nossa Senhora. Tudo pra mim desistir. E aí eu tinha uma escolha mesmo, ou desistir ou continuar. E aí entrou a depressão. Porque a depressão é um sentimento que eu não desejo pra ninguém. Você sabe que nessa parte, né, que você trabalha essa parte social, que as pessoas, elas morrem dentro delas, elas não querem mais nada. E isso aconteceu comigo. Eu acabei morrendo por dentro. Porque eu vivi muita coisa em um ano só. Então, eu engravidei nesse final do ano. E eu não queria ter meu filho, que eu falava assim, Deus, como que você pode me dar uma criança no meio de um luto? E por que eu engravidei? Porque ele fala, não pode engravidar. Mas Deus me deu, não sei, eu tomava remédio, tinha uns exames que eu não podia engravidar. E eu engravidei. E aí, antes do meu filho nascer, em 2017, faltando 10 dias, eu perdi minha sogra pro câncer. Grávida. Então, eu passei a minha gravidez no luto. E quando meu filho nascer, eu já veio outro luto. Na mesma semana. E aí eu falei, gente, esse ano não dá mais. E eu fui empurrando 2017. Quando foi 2018, eu falei, não quero mais. E aí eu parei de trabalhar. Desliguei telefone e os clientes tentando me ligar. Parou com o negócio? Parei. Literalmente eu entrei na depressão. Tive depressão pós-parto, tive depressão. E eu entrei na depressão fundo. Só que eu escondi isso para as pessoas. Que esse é um grande perigo e risco, né? Sim, é. Então eu falava assim na frente das pessoas, tava tudo bem, na minha mãe, na minha família tava tudo bem. Só que quando eu me trancava, realmente o negócio era diferente. A depressão, ela come a alma. Ela destrói a gente por dentro. Então eu ficava lá dentro, me martirizando dentro da minha casa, passando muito mal, e quando eu era na rua, achava que tava tudo bem. E eu fechei a empresa, literalmente eu parei. E o gerente do banco falou, Dani, você parou de produzir? Eu falei, eu não quero mais. Aí eu falei, tá acontecendo isso, eu não quero mais. Ele falou, Dani, vive esse momento, respira. Eu falei, tá bom. Quando foi a virada? A virada foi em 2020, quando eu fiz uma oração, dentro de casa não tava aguentando mais, dobrei meu joelho e falei, Deus, o Senhor... Aí entra o movimento, alguém olhou pra mim, que você pode falar... que quando eu dobrei o joelho e falei pra Deus assim, Deus, me tira daqui e coloque alguém que olhe por mim. Porque se alguém olhar pra mim, a partir de hoje eu vou olhar pro outro. O que o Senhor quer que eu faça, mas não me coloque em um lugar pequeno. Me coloca sobre os grandes, porque isso aqui tem que dar uma virada. Aquela oração foi tão sincera que na hora, todo aquele sentimento de depressão saiu, eu fui tomar um banho, Rick. Saí na vida da minha casa, que eu não saía há muito tempo, e comecei a procurar lugar pra alugar. Isso era a pandemia. Para retomar o negócio. Para retomar. Mas aí você retomou o negócio, retomei, consolidou. Consolidei. Não foi fácil. Consolidei, voltei. E aí, mas ainda não queimava. Eu falei, alguma coisa está faltando. Foi quando me apresentaram a primeira vez um negócio de movimento de mulheres, que é um network. Sim. E aí eu fui a primeira vez, fui falar na frente. E a mulher, você fala bem. Aí eu, legal. Mas... Então, aí começa a outra parte da história. A outra parte Vamos lá. Então você tem a parte de empreendedorismo, que hoje você passou por todos esses desafios e você consolidou o seu negócio. E você tem também o empreendedorismo social, certo? Então você tem os dois lados. Foi aí que começou esse seu movimento de empreender socialmente para as pessoas. Eu certo? Comecei assim, na verdade. Porque você teve uma pessoa na sua vida que olhou para mim. Que olhou para você, né? Olhou pra mim. Então, assim, só pra gente resumir como que foi essa história, quem é essa pessoa? Essa pessoa é a Carol Pietro, uma das melhores mentoras no Destrave Digital.
Eu participei de um reality show, resumidamente, foi nesse reality show. E ela era uma das apresentadoras que estavam lá, das juradas, na verdade, que era um programa de vender o seu negócio. E ela sempre olhava pra mim na hora que eu me apresentar, olhava muito forte pra mim, como assim, você é boa, não desiste, porque é isso que eu trago hoje no network. Às vezes a pessoa vai fazer um pitch, uma apresentação, e ela tá com vergonha, ela tá tímida. E às vezes as pessoas estão lá debochando ou com o olhar distraído, e isso acaba afetando quem tá lá na frente falando. E quando eu tava falando e as pessoas me criticavam de um lado, ela não, me olhava muito firme. E quando acabou aquilo, ela falou pra mim, você é maior do que essa apresentação. Você pode chegar em lugares longe. Só que eu não acreditei. Mas ela entrou na minha vida, foi colocando eu ali em prova social mesmo, em ação. E eu fui crescendo, fui me desbloqueando ao ponto que ela fez eu enxergar a mulher potencial que eu sou hoje. E eu comecei no social. Só que eu não falei assim, eu não posso ser algo que é aquilo que eu não fiz ainda. Então eu comecei a ensinar as pessoas no gratuito. Sim. Então eu comecei a ajudar ali dar uma dica de Mas network. você não tinha essa visão sobre si mesma Não, de não fazer tinha. palestra, de Nada, mentoria. era Foi só foi ela que viu isso em você, ela né? que falou, você é Você foi palestrante. participar de um reality show por uma questão de empreendedorismo e de um oportunidade, prêmio, isso. né? Pensando no dinheiro que eu ia ganhar lá. Isso. Só isso. Mas ela colocou em mim esse desejo, ela plantou essa semente em mim e ela não só plantou, ela regou. Sim. Então é diferente quando a gente só joga a semente e sai. Ela não só jogou, mas ela foi regando por um ano ali, 2021, 22, regando, até que eu falei, tá, bora. E aí eu fui, dei uma primeira aula pra turma dela mesmo, e que foi um sucesso. Sim. Né? Eu falei sobre vendas, que é o que eu tenho também. E aí deu treinamento de vendas, as meninas venderam, deram super certo. Ela falou, Dani, tá vendo? Agora vai. Só que eu não queria ser treinadora de vendas. Eu não queria mais falar só sobre vendas. E aquilo que ficou na minha mente, ficou, enfim. Aí passou, eu ia para as network, e a minha maneira de posicionar, muito podcast começou a me chamar, muitos eventos, o Geraldo Rufino, participei do podcast do Geraldo Rufino Segundou, e muita coisa grande, TV, tudo, e eu falei, gente, eu vendo o quê no digital? Nada. Eu não tinha nada para vender no digital. Aí as pessoas, você tem que ter algum produto. Eu falei, o que eu vou vender? Mas você ajudava as pessoas a Ajudava, vender. mas Você não sabia. ajuda as pessoas a Ajudo, vender. só que eu não sabia que aquilo podia virar um produto. Sim. Eu não tinha essa noção ainda. E aí eu conheci mais uma outra mentora, que é a Priscila, que me ajudou a montar o que eu já tinha, que era o produto que eu já fazia. Ela só estruturou. E ali ela pôs as claras. Quando ela estruturou, eu entendi o que eu fazia. Ficou claro o que eu fazia. E ali eu coloquei em prática e eu comecei pela área que é mais discriminada aí no network. 50 a mais. Porque as mulheres falam, eu vou fazer network, já tenho 50 anos. Nem preciso mais disso, menina. Quem vai dar atenção pra mim? E as meninas, desculpa a pergunta para o que elas falam, uma véia dessa, menina, você acha que vai dar atenção pra gente? Que não sei o que. Eu falei, é ela que eu vou pegar. Essas daqui que eu vou pegar. E aí eu fiz a primeira, que foi a Cleide, quero dar um abraço pra ela, foi a primeira pessoa que investiu em mim. Eu falo que ali foi o primeiro investimento que eu tive. E ela investiu e ela cresceu, ela desbloqueou, ela foi crescendo. Hoje ela é uma grande empresária na área do salgado. E ela foi crescendo e todo mundo foi vendo o desenvolvimento dela e foi vendo, caramba, foi a Dani, que legal. E ela começava a falar muito aquilo. E ela falou, Dani, continua, faz isso em outras pessoas. E eu comecei. E aí, em dezembro do ano passado, eu fiz um aulão para testar. Dei essa aula no gratuito, ensinei as pessoas o que era network. Passei estratégia, as pessoas venderam na minha aula. E ali, quando terminou a aula, 4 pessoas falaram, eu quero ser sua aluna. E eu falei, agora... Você tem aqui um negócio que você, tá escrito aqui na sua bio, que é criadora da comunidade Dani Conecta. O que é a comunidade Dani Conecta? É isso daí que você está falando agora? Como é que é? Explica a comunidade foi, depois que eu fiz esse aulão, eu falei, onde eu vou colocar essas pessoas? Num grupo. Sim. Até então era um grupo. Só que eu não queria pôr um grupo, Rick, porque o que mais tem no network hoje é grupo. Sim. E grupo as pessoas usam pra quê? Pra pôr um fold, fazer postagem. Eu falei, não, eu não sou isso, eu não sou um fold. Eu sou conexão, eu sou energia, eu sou conteúdo. Então eu não vou montar um produto, algo que não tem a ver com a minha identidade, não tem a ver comigo. Então vai ser uma comunidade, aonde eu vou ensinar as pessoas a lidar com o network, eu vou instruir elas, eu vou disciplinar elas. Eu não preciso de quantidade. Eu não quero 1.500 pessoas na minha comunidade. Se tiver 10, eu quero as 10 tendo resultado. Foi aí que eu virei o ano e entrou como dezembro como grupo, só que o ano virou e eu virei como comunidade. Então eu sempre dou um aulão
lá dentro para essa comunidade, eu trago oportunidades, eu passo ideias, eu dou poder de fala, já gerei negócio lá dentro. Então é muito importante essa comunidade para mim. Ela para mim é o meu propósito. Sim. Né? Então eu levo ela a fundo mesmo e ela para mim são ali. Eu falo que ali é o cantinho de diamantes. Então todos os diamantes que eu vou conhecendo na vida, eu vou colocando lá na minha comunidade e eu vou alimentando, eu vou regando para que saia grandes projetos dali. Legal. Me diz uma coisa, eu percebo assim em você uma questão muito forte de trabalho com mulheres, né? Nessa parte de empreendedorismo. Você tem essa questão de fazer a diferença na vida de mulheres exclusivamente? Ou você abre mais, você trabalha com qualquer público? Como que funciona isso? Vou ser bem sincera pra você, eu não queria trabalhar com mulher. Não queria? Não. É totalmente o oposto do que eu vejo em você. O oposto, eu não queria. Por quê? Porque eu sofri um preconceito. É difícil, mas eu sofri preconceito no meio de um network de mulher. Né? A palavra real, um racismo mesmo, né? Porque eu fui excluída, na verdade, num movimento que eu estava fazendo e aquilo me travou de uma forma, não de vitimismo, mas de entender o que é isso? Cadê esse negócio de mulher apoia a mulher? Não tem isso aqui. Então, uma coisa, se eu entrar no digital, eu não quero ter negócio de grupo de mulher, não quero trabalhar com mulher, vou para a parte masculina. E eu me bloqueei mesmo nesses grupos e comecei a entrar na parte masculina. Foi quando eu conheci o Leandro Reis, que para mim é meu padrinho, é minha referência como homem, e ele me levou para networks e eu comecei a lidar com o público masculino, que é onde ele lidava muito mais. E ele sempre me empurrava, Dani, cuida das mulheres, Dani, vai, cuida das mulheres, vem mulher na nossa reunião, cuida delas. Eu, não quero. E eu sempre excluindo. E ele falando, Dani, cuida das mulheres. Mas aí, Rick, eu continuei. E as mulheres vinham até a mim. Sim. Eu falo que é propósito. Elas vinham, ai, Dani, me ajuda que eu vejo você. E eu, ai, tá bom, tá bom. Então eu relutei muito para montar um time de mulher. Mas eu segui o que Deus queria. E aí entra o que eu falei, que é o propósito. A gente tem que ouvir o que Deus quer. Tudo na minha vida, Rick, quem controla é Deus. Se Deus falou, Ele quer, eu vou. E aí, quando eu decidi cuidar de mulher, eu falei, eu vou cuidar diferente. Sim. Eu vou disciplinar elas, vou posicionar essas mulheres. E hoje eu atendo todos os públicos, tá? Como eu tive muito no público masculino, então eu tenho um patamar dentro desse público e agora eu tô abrangendo as partes da mulher. Então eu tô com um grupo de mulheres, de alunas, ontem mesmo eu dei uma aula online, quero agradecer a G também, lá de Fortaleza. Sim. Então eu dei uma aula ao vivo ontem para mais de 20 mulheres de Fortaleza. Na verdade, tinha mulher dos Estados Unidos na live, França e todo o canto do mundo. Olha só, você faz um trabalho no Brasil, né? Então você vê que não era a minha intenção. Mas Deus é tão bom, é minha energia, que o meu nome está sendo falado por fora. Então, muitas pessoas estão me vendo. Hoje eu recebi o feedback da moça da França. Falou, nossa, quando vai vir aqui na França falar de network? Eu amei sua aula. Não tem isso aqui no país. Então, o que eu estou fazendo é grandioso demais, Rick. Não tem em lugares algum. Não é sobre network, é sobre mim, é sobre a minha entrega. E o feedback que eu recebi ontem, a menina falou, a sua entrega é surreal. A maneira que você palestra é surreal. É como se estivesse sentado com a gente numa mesa e a gente começa realmente, eu falo que é uma parte de, não é motivacional, mas de posicionamento. Realmente eu entro com os dois pés e falo para as meninas como elas devem se posicionar. Porque eu vim do que não dava certo. Eu vim de algo que me fechou porta. Eu vim do que não acreditaram. Eu vim desse meio. Então eu tenho propriedade para falar, dá certo. Isso dá para fazer. Eu não tinha nada. Eu fui pro Geraldo Rufino com 1,40 no Pix. Eu falei, gente, eu não tinha dinheiro, eu não era famosa, não era nada, mas o poder da minha comunicação, o poder da minha fé e do meu posicionamento me levou e me leva a lugares incríveis. Hoje você se vê com essa missão de ajudar mulheres. Hoje eu vejo que essa missão, que eu acho que elas precisam. O seu público hoje, vamos falar mais de percentual, feminino. Quanto você acha? Agora, o que era 30, 70, trocou. 30 masculino, 70% mulher. Né? Dani, diz uma coisa pra mim. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou colocar e aí eu queria que você falasse sobre isso, tá? Cara, aqui só tem gente boa, muito boa. Olha essa história.
Bora, Dani. Olá, eu sou a Dani, mais conhecida como a Dani Conecta. Eu faço um movimento além do empreendedorismo, que é salvar vidas. Às vezes, num olhar, uma palavra, num ensinamento, a gente consegue elevar o nível do empreendedorismo. Eu sou referência em network, ensino mulheres a se posicionar, a falar no network, a gerar negócios e acreditar no negócio dela. Gente, vocês viram esse trechinho do vídeo aí? Então ela fala que ela faz um movimento que vai além do empreendedorismo, que é salvar vidas. Explica pra gente como que é isso, como que você salva vidas, qual que é esse contexto aí? Isso aconteceu quando a primeira aluna minha, uma das primeiras alunas minhas virou para mim e falou assim, Dani, quando todo mundo desacreditou de mim, você acreditou. Você me despedaçou todinha e me reconstruiu novamente. Obrigada, você salvou a minha vida. Ali eu vi que não era só um negócio, que eu não estava fazendo só uma mentoria, que eu estava lidando com vidas. E aí eu fui fazendo a vida de outras pessoas e de outras, e o feedback que elas vinham era isso. Dani, obrigada, você salvou a minha vida. Quando eu falo de salvar a vida, eu falo de você olhar para a pessoa. Esquecer o CNPJ e começar a olhar o CPF. Sim. E eu olho o CPF quando eu tô com as pessoas. Então eu tenho muito cuidado para falar com as minhas mentoradas. Eu sempre pergunto, você tá bem? Tá tudo bem? E eu sempre falo, tá sim, Dani. Mas tá, aqui precisa de alguma coisa? Então eu tenho um cuidado para falar. Eu tenho um cuidado para administrar isso, porque a gente lida com vidas. Antes do negócio dela, existe um CPF, existe uma pessoa. E não adianta eu falar de negócio, falar de vendas, de planejamento, de estratégia, se o CPF não tá bem, Rick. Então vamos tratar o CPF. Eu não sou uma psicóloga, mas a gente entra nesse patamar, né, de ouvir e entender a dor do outro. Sim, mas você acha que no meio disso existe aí alguma relação com machismo? Você acha que tem nesse contexto aí? Ainda existe, não vou mentir pra você. Eu já fui em eventos que mulher não entra, mulher não pode falar. Não, eu tem digo como assim, falar. quando você fala de salvar vidas, principalmente salvar a vida de uma mulher, e quando você fala de mudar a vida de mulheres Certo. dentro do panorama de empreendedorismo, você acha que você consegue mudar a vida delas também falando ali de uma coisa de machismo, Sim. de um poder financeiro? Sim. Você já pensou nisso? Sim, já, porque já aconteceu, assim, de um marido de uma das minhas mentoras falar assim, nossa, agora você posicionou a minha mulher, hein? Ela era calada, não falava nada, agora, como vocês dizem, tá empoderada. Sim. Então, não é ela ficar contra, mas entender o poder que ela tem dentro da casa dela, o poder que ela tem com outra, eu vou falar mais. Todas as minhas alunas, eu ensino elas a transbordar. Aprendeu comigo, ensina outro. Fala para uma outra mulher, ensina uma outra mulher, eu ensino elas a criar grupo, movimento, para que isso que eu tô fazendo transborde, porque eu sozinha não vou chegar em todo mundo. Mas se eu criar sementes, diamantes, que eu chamo de diamantes, se eu criar vários diamantes, que são vários diamantes falando pro mundo, são a mesma coisa. Então eu falo para elas entender essa parte de empreendedorismo, é você se aceitar, é você se amar, é você entender o poder do que você pode falar. Igual eu falei hoje na aula de hoje, o poder da fala, ele transforma a vida. E eu vou falar mais, igual eu falei na aula hoje. Quem cria o rótulo para você é eu mesma. Se eu não crio, eu deixo as pessoas criar o rótulo para mim. Então, se eu não criar o meu rótulo, se eu não estiver posicionada como mulher, se eu não saber onde eu quero chegar, o que eu quero entregar e como eu quero ser vista, eu vou deixar que as pessoas criem esse rótulo para mim. Sim. Então, eu ensino as meninas a criar esse rótulo dela. Como você quer ser vista? Quem é você? Se alguém ouvir falar de você, você quer que fale como de você? Você que decide quem é você. Não só as pessoas têm que decidir como elas têm que te ver. Então, eu trabalho muito nisso. Então, quando eu vou no palco, eu vou a algum lugar, eu decido de como as pessoas vão sair da minha imagem comigo ali. Eu não deixo as pessoas me julgarem, ou eu vou no julgamento delas, ou eu fico pensando que elas pensam em mim ou não. O que eu entreguei? Foi entregue? Eu estou satisfeita com isso? Então, eu estou bem. Então, foi entregue. Então, eu ensino as meninas a fazer o movimento delas e transbordar. O segredo, Rick, é transbordar. Se o network fosse mais genuíno, muitas vidas estão sendo salvas. Sabe por quê? Porque eu já fui no network, onde uma menina estava tímida, quietinha no canto, ela vendia chocolate. E ela estava quietinha lá, tentando vender as trufas. Aí eu cheguei nela e falei assim, e aí, vendeu as trufas? Ela falou, ai, faltou 6. Ai, mas eu não tô legal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar primeiro vender essas trufas? Ela, vamos. Eu falei, ó, me dá as 3 que pega 3, vamos vender. Ela, como? Aí eu comecei a chamar o pessoal, que eu sou doida de ser, tá? E eu venho aqui, pessoal, isso aqui, eita. Vendi ela. Mulher, não é que você vendeu rápido? Eu falei, é. Aí eu falei assim, agora vem me dar um abraço. Porque eu sei que você tá passando por alguma situação. E ali ela desmontou. E ela falou assim,
que antes dela sair de casa, ela tava rasgando a roupinha dos bebês do filho dela. Com a ansiedade e depressão que ela tava dentro de casa. E ela falou, sabia que antes de sair de casa eu rasguei mais de 20 macacão do meu filho? E aí eu falei assim, nossa, eu vou para um network, eu vou ver pessoas. Olha só como esse ambiente é tão importante, Rick. As pessoas não é só negócio. Existem pessoas lá que estão indo machucadas, estão indo feridas naquele lugar. Tem um olhar genuíno naquele lugar. Não fala só de cartão, de entrega de negócio. Meu, olha a pessoa, olha dentro do olho dela, pergunta se tá bem. E aí eu falei para ela assim, ela falou, Dani, e aí eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas eu vou lá. E aí eu orei e falei, Deus, só queria que alguém me abraçasse. E aí vem você, Dani, me abraça. Dani, muito obrigada. Eu saí daqui feliz e muito bem realizada, porque o abraço que eu pedi pro meu marido de manhã, que ele me deu as costas, você me deu. Então eu volto muito melhor para casa hoje. Então eu entendi que não é só venda, não é só negócio. É muito mais do que isso. Por isso que eu falo que salva vidas. Porque se eu tivesse feito um olhar, um desprezo contra aquela mulher, como ela ia voltar para casa dela sem aquele abraço? Ela foi buscar só um abraço, Rick. Sim, e tem também a questão da independência financeira da mulher, né? Tem. Porque Muito. hoje, assim, cresceu muito. Então, assim, as mulheres, é lógico, muita mulher por aí tem independência, tem muita mulher ganhando mais que homem até. Tem. Mas ainda existem mulheres que ainda têm essa dependência, né? E às vezes vivem situações ruins dentro de casa, Sim. que se elas tivessem a independência financeira, elas podem dar ali um grito de independência mesmo, né? E sair de situações. Por isso que eu tô no movimento Alguém Olhou Pra Mim, porque esse movimento Exatamente, que eu quero isso que eu fazer, quero saber agora. Você tem esse movimento, alguém olhou pra mim, que né? eu quero levar para essas Conta mulheres. pra gente como que isso funciona, de onde saiu essa ideia, como é que é. Na verdade, saiu, como eu disse aqui, da oração que eu fiz quando eu estava depressiva. E eu orei a Deus pedindo para que Ele me desse uma oportunidade de que alguém olhasse para mim naquele momento. E que eu iria olhar para as outras pessoas. Então, Deus cumpriu com a palavra dele. Olha eu aqui, sentado em mais um podcast de sucesso, podendo falar do meu negócio, podendo falar da minha marca. E por que eu não vou cumprir com a minha outra parte? Porque Deus, ele é justo. Então, eu fiz uma oração e eu falei para Deus que eu ia fazer. Então, existem pessoas aí que vão me prosperar. E tá tudo bem. Mas quando eu prosperar, o que eu vou fazer com isso? Vai ser só voltado a mim, a minha casa? Não. Por isso que tem um movimento Alguém Olhou Pra Mim. Porque eu quero voltar a ensinar dentro da periferia, mulheres que estão dentro de casa, que não conseguem entender o empreendedorismo, não sabem como fazer. Às vezes é muito bom não fazer um bolo, fazer uma torta, fazer um chocolate, fazer uma unha. Tem uma habilidade ali, Tem uma habilidade, mas mas ainda falta pegar na mão. É. Falar, vem aqui que dá certo, vou te apresentar ciclano, vou te apresentar fulano, um treinamento, uma maneira de ensinar, poder falar do negócio. Ah, eu estou trazendo as minhas alunas, cada uma tem uma especialidade. Vou montar um ecossistema com elas, aonde minhas alunas vai dar aula de financeiro. A Nauana vai filmar as meninas, vai dar uma oportunidade para elas. Cada uma vai fazer algo dentro desse ecossistema de Alguém Olhou Para Mim. Por quê? Porque vai virar um movimento social. E tem muito a ver com propósito, tem muito a ver com a minha fé, tem muito a ver com o que eu quero entregar. Então, mulheres que estão aí perdidas, calma que eu tô chegando. Eu costumo falar uma coisa muito aqui e na minha vida também quando você recebe alguma coisa, eu acredito muito em energia. Eu não sou um cara muito religioso. Sim. Não sou um cara religioso, essa que é a verdade. Eu sou um cara espiritualista e eu acredito muito em energia. Então eu acredito que aquilo que você recebe, você tem que passar para frente. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Verdade. E com você estou falando isso de novo. Então o que eu vejo que você está fazendo é que um dia alguém olhou para você, né, que você até falou o nome da pessoa, e você simplesmente está espelhando aquilo que você recebeu para outras pessoas. Então você está mandando isso de volta para o universo, entendeu? Com certeza. Então é isso que eu vejo em você. É energia. E assim, isso é verdade. O que as pessoas me definem hoje é pela minha energia. Todo lugar que eu vou, todo lugar que eu falo, as meninas falam, meu, ela é energética. A minha presença é marcante. Porque realmente existe um propósito dentro de mim. E o propósito é ele que traz energia. As pessoas hoje não sabem nem o que é propósito. Propósito é aquilo que te move, aquilo que te faz crescer, aquilo que te faz evoluir. O propósito é aquele que acalma o seu choro, acalma o seu desespero, acalma a sua desistência. Isso é um propósito. empreendedorismo social, né? Social. Empreendedorismo social não é que você vai ganhar, mas você vai fazer com que as pessoas ganhem, né? E, consequentemente, isso vai voltar para você em forma de ganho também. De ganho, porque quanto mais você ajuda o outro,
Mas eu falo que é como se fosse um quarto vazio. Você quer móveis novos, roupa nova, mas você não quer dar o que não serve mais para você? Já aprendeu? Utilizou? Passa para alguém que está precisando daquela informação, daquela ajuda, porque é o momento dela agora fazer a virada de chave com aquilo. Então, tudo que eu aprendo, Henrique, eu ensino. Eu jogo para frente. Senão, eu não consigo aprender nada novo. Exatamente. Legal. Você tem uma frase que eu vi que você colocou no seu Instagram, né, que é o seguinte: o networking é como um oceano. Muitos entram buscando resultados imediatos, mas poucos aprendem a mergulhar profundamente para encontrar as verdadeiras pérolas das conexões. Verdade. Cara, eu achei essa frase assim muito legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. É porque no mundo do network, se você for nos network, as pessoas só querem vender. Sim. Então elas são superficiais. Tá só no raso. Elas querem pescar dentro do barco, elas não querem mergulhar. Elas querem ficar dentro do barco e ficar olhando, jogar a isca lá e achar que vai vir vários tubarões naquela isca dela. Então, eu falo que quem busca... Onde estão as melhores pérolas? Onde está? No fundo do mar. Mas para você ir no fundo do mar, não é para qualquer um. Você tem que ter técnica. Você tem que ter método. Você tem que ter coragem. Você tem que ter propósito. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter foco. Porque é um caminho que, se você errar, você morre afogado. E aí você tem que ir muito preparado para ir no fundo do mar. Então eu estou me preparando dia após dia para mergulhar sempre no fundo do mar. Só que as pessoas, ela quer mergulhar no fundo do mar, em cima do outro, ou quer mergulhar junto com o outro, só que ela não fez nenhum o treinamento de natação. Ela não quer aprender, ela não quer sentar para ouvir, ela não quer aplaudir o outro, mas ela quer mergulhar no fundo do mar. Eu vou falar até mais. Então, assim, é algo muito grandioso. Então, eu falo que o fundo do mar, o network é um oceano enorme. Tem espaço para todo mundo, Rick. Mas as pessoas às vezes querem mergulhar onde você está mergulhando, ela quer nadar onde você está nadando. É a competição. É a competição, ela quer te derrubar ali, sabendo que se ela olhar para trás tem um mar aberto para ela também. Então, de vez ela pegar na mão e mergulhar junto, vamos junto? Não, ela quer te derrubar, ela quer te afogar lá dentro. Então, ainda existe competição dentro do network, ainda existe pessoas egoístas dentro do network, existe pessoas que não têm visão de crescimento, existe pessoas ainda que não dá voz, não dá poder de fala. Então, ainda existem as pessoas. Só que eu falo, elas vão continuar existindo, isso não vai acabar. Já que não vai acabar, porque eu tenho que ser igual a elas? Então eu vou ser melhor que elas. Eu vou ser o a mais. Eu sempre falo para as meninas, gente, pensa assim, são 10 pessoas que te criticam, 10 pessoas que te apoiam, mas tenha uma pessoa que é o a mais. Preocupa sempre com o a mais. Não se preocupa com quem tá te aplaudindo, porque esse que tá te aplaudindo, amanhã ele pode deixar de te aplaudir. Aquele que te critica, se você ficar olhando para ele, você cai. Mas o a mais é o que te motiva a olhar para frente. É aquele que você faz correr. Então eu falo muito isso, eu também uso a questão da minha comunidade, eu falo que é o ônibus, né? Eu falo, gente, meu ônibus só anda pra frente. Ele não dá ré, ele não fica parado, ele tá sempre em circulação. E quem quiser descer, eu paro e desce, porque o meu foco é a próxima pessoa que tá no ponto me esperando. Legal, muito bom. Ô Dani, a gente tá aí chegando já no finalzinho, já estamos com 42, passa rápido, né? Muito. E bastante conteúdo. Pra gente já finalizar, eu queria que você falasse sobre a família no empreendedorismo. Às vezes, a família é um desafio para a pessoa que é empreendedora. Porque muitas vezes a pessoa que nasce numa família que não tem a cabeça do empreendedorismo, às vezes a família acha aquilo um risco muito grande, uma loucura muito grande, e às vezes a família te segura, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Qual é o papel da família no empreendedorismo? Ela é primordial, ela é o seu bastidor, né? Eu falo que a minha família é meu bastidor. Para mim estar aqui hoje, eu tenho um filho de 8 anos, que é o Cauã, que é a minha inspiração para continuar todos os dias. Eu sou casada, eu tenho um pai, tenho mãe, e eles são meus bastidores, para que eu esteja aqui. Porque, igual você disse, existe um investimento financeiro para fazer network, para fazer empreendedorismo, existe tempo, energia e apoio. Então, no começo, minha mãe meio que não acreditava muito em mim. Mas ela é mãe, né? Tá bom, vai lá. Não sei o que você tá fazendo, mas vai lá. Aí, não sei o que, vai lá. Meu esposo, deve estar brincando na internet. Negócio de vídeo, vive ligando câmera e falando com o povo que nem tá aqui. E aí vai indo. Só que aí eu mostrei para eles através de resultados. O quanto aquilo para mim era importante, o quanto para mim aquilo é fundamental e quanto eu precisava deles para poder continuar. Então, ao tempo que meu marido, quando eu fui no Geraldo Rufino, ele falou, agora sim, eu vi aonde você quer chegar. Ele chegou ali o resultado. Ele falou, mulher, você conseguiu... Não, mentira, que você vai no...
Ele é fã do Geraldo Rufino. Ele falou, não, eu vou só vendo pra ver. E aí ele ouviu, o Geraldo Rufino falou pra ele, falou assim, olha, se você não acompanhar essa mulher, você vai perder ela, porque ela é um furacão. Ela vai chegar em lugares incríveis. E minha mãe me apoia. Então, quando eu vou num programa de TV, meu filho fala, mãe, qual é o link do podcast de hoje? Aonde você vai, mãe? Você vai em algum evento? Minha mãe é do network. Então, eles já sabem o que eu faço. Eles aplaudem. Minha mãe assiste o meu programa toda segunda-feira ao vivo. Ela tá lá, ela vai lá e passa minha camisa. Olha, vai bonita, olha pra câmera. Então, ela entendeu. Mas eu não forcei a família a entender. Eu mostrei através de resultado. Sim. O problema da família hoje, do empreendedorismo, o Rick, é fazer a família descer goela abaixo. É verdade. Né? Eu sou empreendedor, você tem que... Não faça isso. Mesmo que ela não te apoie agora, mesmo que ela critique você, mesmo que ela não aceite, continue fazendo. Continue fazendo, continue semeando, busque resultado. É o que eu falo todo dia para minhas meninas. Gente, a gente só permanece através de resultado. Ninguém vive de status. Ou você é o status ou você é o feed. Eu falo muito no Instagram. Então eu sou o feed, é o que permanece, é o que tá ali na capa. É o que sou. Porque status ele acaba. Deu 24 horas, ele vai expirar. Então não se preocupe se deu errado, se não tá difícil. Continue. Porque a sua família, quando ela enxergar resultado em você, quando ela vê você transformando a vida de outra pessoa, quando ela vê alguém comentando de você, às vezes Deus vai usar outra pessoa para falar, como o Rufino falou. Cara, essa mulher é um furacão. Quando ele entendeu aquilo, ele falou, eu sei agora onde a Daniela pode chegar. Ele tava saindo agora e falou, aonde que é o podcast? Tem link? Como que faz? Então, se interessa. Sim. Então, sempre pergunta. E meu filho é meu fã. E quando eu falo assim, que tem o meu bordão, e aí, bora? Ele e minha mãe falam todo dia, e aí, bora hoje? Bora podcast? Bora o que hoje? Já ficou. Então, sim, o financeiro, ele vai vir. É uma consequência. Mas, primeiro, não deixe de plantar e regar, que é o primordial. Muito bom, muito bom. Acho que você traz assim uma motivação, assim, ver você falando e trilhando seu caminho. Acho que motiva pessoas que são empreendedoras, que talvez estejam em momentos de desafio, porque empreender tem etapas, né? Difícil. Tem etapas. Então existem aqueles momentos de desafio que às vezes duram mais do que a gente planeja, né? Muito, muito. Então você traz muito essa motivação. A gente vai finalizar aí. Quando eu vi seu Instagram, tem algumas frases lá que eu gostei, né? E aí eu vou citar mais uma, que você fala assim, ó. Passe pelo caminho, mas não passe correndo. Passe construindo. Então eu já tô colocando você aí como uma filósofa já, tá? Amém. Porque já é a segunda citação. É minha. Tem que registrar essas frases aí. Tem que registrar. Mas essa eu uso desde o dia que eu comecei a vender, de conhecer pessoas. Porque as pessoas, eu falo que a nossa vida é uma estrada. E pensa você dirigindo um carro. Quando você está dirigindo um carro, você não presta atenção em tudo, você tem que ter atenção na estrada. Então, eu falo assim, então muda para o passageiro, põe outra pessoa para dirigir. E quando eu falo isso, eu falo de dividir a bênção. Às vezes você quer só o carro para você, só você quer ser o motorista. Senta também no banco de trás. Sabe por quê? Quando você senta no motorista, no passageiro, você começa a ver o quê? Você enxerga, você olha pro lado. A paisagem, consegue exatamente. olhar os momentos. Aí eu falo, sabe quando eu dou lugar pro outro falar e eu sento no lado do passageiro, Rick, eu tenho tempo de ver oportunidades. Então, quando a gente tá viajando, a gente olha e fala assim, nossa, aqui tem um Burger King, nossa, não sabia que aqui tinha isso aqui, Verdade. Nossa, não sabia que tinha isso aqui. Aí você vai anotando, né? Exatamente. Eu tenho mania eu vou nos lugares, eu vou anotando, quando eu tô no passageiro, eu vou anotando todos os bares, lugares que eu vejo, depois eu vou lá no Instagram e pesquiso pra ver qual que eu gosto. Por quê? Porque eu tenho um poder de visibilidade, porque eu não estou na atenção da estrada. Tem alguém dirigindo pra mim. E aí a gente faz a troca depois. Então eu falo, não passa correndo. Passa devagar, vai ver na estrada, vai ver no caminho. E se tiver que parar, pare. Por que a gente pega uma estrada, a gente vai viajar agora daqui pra Bahia? A gente não vai conseguir ir direto. Se a gente for direto, a gente vai chegar lá cansado, estressado e exausto. A gente faz parada, a gente conhece uma pousada legal, a gente conhece pessoas, a gente come legal, a gente aprende e depois a gente continua a estrada. E chega muito mais feliz lá. Verdade. Então não passa correndo, não. Muito bom. Gente, a gente vai finalizar aí. Aí, assim, ó, a gente tem aqui, o slogan do nosso podcast é luz a quem faz a diferença, né? Nossa, que forte. Então, eu procuro trazer aqui pessoas que fazem a diferença. Então, assim, o propósito aqui é esse. Além de levar informação para as pessoas que precisam, independente de se é sobre inclusão ou sobre empreendedorismo, tem muita gente por aí que precisa de informação. Então eu procuro trazer pessoas aqui e dar luz a essas pessoas que fazem a diferença. Então eu te dou meus parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que você é essa pessoa, você faz a diferença.
Então você realmente tem que ter muita luz, muito holofote, crescer, Amém. né? Para levar tudo isso que você tem aí dentro de você para as pessoas. Então, meus parabéns, Obrigada, tá? Por esse Rick. trabalho. Vou deixar um espaço aí para você falar o que você quiser, tá? Para a gente já finalizar. Um recado que eu quero deixar para vocês, que mesmo que vocês estejam se rasgando por dentro, mesmo que seja difícil, mesmo que você pense em desistir todos os dias, mesmo que tiver que chorar, porque existe dois tipos de choro. O choro que faz a gente se afogar e desistir e o choro que rega o solo. Deixa o seu choro regar o seu solo, para que a sua árvore cresça, para que ela dê resultados, para que ela dê frutos e para que você alimente outras pessoas através daquilo que você está semeando. Não desista dos seus sonhos. Por mais que ninguém acredite, se você acreditar e Deus estiver no comando e na linha da frente de tudo, vai dar certo. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Só não desista, só não olhe para trás, porque sim, vai chegar o seu resultado, vai chegar onde você quer. E seja claro aonde você quer chegar. Porque a clareza, ela transmite, ela evolui e ela acelera o processo quando a gente é claro do que a gente quer. Qualquer dúvida, qualquer informação, o que eu puder agregar, conte comigo. Me siga lá nas redes sociais, Daniela Conecta, .oficial. Lá no link da bio tem meu Instagram, tem a comunidade, ou tem o WhatsApp, Vai aparecer tem ali a embaixo, comunidade. ó. E vocês podem entrar, pode me chamar. Sempre eu dou um aulão toda semana para quem quer participar, entender mais sobre network. Eu estou sempre toda semana ali colocando isso em prática, porque sim, quem aprende, transborda, e quem transborda abre mais Tem as acessos. consultorias que você faz, né? Tem uma mentoria que eu faço, então você que quer aprender mais sobre venda, sobre mais network, sobre mais esse processo, destravar na internet, poder fazer um vídeo, tem a Tem mentoria. os 3 níveis que você falou, pode falar. Tem o primeiro nível, o nível das meninas que eu dou acesso para fazer a mentoria. Então, mulheres que precisam desbloquear na internet, não sabem ainda o direcionamento, não sabem ainda se posicionar no mercado, quer aprender mais essa parte do network, essa parte de vendas, tem a mentoria em grupo. Convido vocês, mulheres, para estar nessa mentoria em grupo. E tem a intermediária, que é a minha mentoria exclusiva para homens e mulheres que querem entender mais ali o seu negócio, já está empreendendo, quer melhorar, quer subir de nível, quer ter outros acessos. E agora eu estou com a consultoria para empresários, para grandes empresas que querem evoluir, quer acessos, quer crescer o seu network. Legal, muito, muito bom. Parabéns, muito sucesso para você. Obrigada, Tá? A Rick. gente vai ficando por aqui. Gratidão. Eu vou terminar dizendo que se você assistiu aí até agora, segue a gente aí, se inscreva lá no canal, curte, compartilha, manda esse conteúdo para frente aí. Aqui a gente não fala sobre memes, coisas engraçadinhas, a gente fala aqui sobre coisa séria, é um conteúdo que é mais difícil de produzir e trabalhar. Sim. Então peço aí que as pessoas ajudem para a gente continuar fazendo esse trabalho, né? A gente vai ficando por aqui. Gratidão. Meus parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, pela sua presença. Obrigada. Tá bom? E é isso aí. Logo Beijo mais pra tem todos. mais um episódio aí. Até mais. Bora.